Boa noite. Hoje, dia 14 de junho, nós estamos recebendo Daniel Salomão, da FEAB, que vai ministrar a palestra O que é o Espiritismo. Uma boa noite a todos. Que a gente permaneça com os corações abertos à espiritualidade amiga, que com certeza já está aqui, trazendo seus bons pensamentos, né? Suas boas energias. Que a gente fique com o coração, com a mente abertos para receber, né? Para sintonizar com todo esse pensamento e esse sentimento gostoso, né? Que a espiritualidade sempre traz para nós. No ano de 1861, quando a doutrina espírita ainda engatinhava, né? Ainda estava na sua infância, no momento em que a gente já tinha o Livro dos Espíritos, inclusive na sua edição definitiva, né? Que é a segunda edição, a gente já tinha também o Livro dos Médiuns e tinha alguma coisa da Revista Espírita, né? Alguns fascículos, vamos dizer assim. E Allan Kardec tinha um amigo que naquele momento residia na Espanha, mais especificamente na cidade de Barcelona. E ele pediu ao seu amigo, né, Allan Kardec, que enviasse a ele, para que ele divulgasse naquele país, né, algumas obras espíritas, dentre essas que nós comentamos, né? Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, algumas revistas espíritas. E Allan Kardec, claro, né, se dispôs a enviar, a satisfazer esse pedido do seu amigo. Então ele organizou tudo direitinho, mais ou menos 300 obras, né, pagou tudo que tinha que pagar para exportar, né, aquela coisa toda, e enviou as obras da França para a Espanha. Chegando no local, naturalmente a gente imagina o seguinte: essas obras vão chegar ao seu dono e vão ser distribuídas. Mas em Barcelona, na Espanha como um todo, né, naquela época, a Igreja Católica exercia um poder de polícia. E todas as obras que chegavam naquela cidade deveriam ser vistoriadas, fiscalizadas por um representante da igreja. Um bispo, então, de Barcelona, quando ficou sabendo, né, e tomou conta do que se tratavam essas obras, né, qual o teor dessas obras, ficou extremamente incomodado por entendê-las como anticristãs. E aí ele condenou-as, né, isso em setembro de 61, sai a condenação, ao auto de fé. E o que seria o auto de fé? Era um procedimento antigo já da Inquisição, que já deveria ser abandonado, né? Um processual, em que pessoas ou objetos, né, no passado até pessoas, podiam ser queimados em praça pública caso tivesse opiniões consideradas heréticas ou contrárias à igreja. Nesse momento, graças a Deus, as pessoas não eram mais queimadas, mas ainda objetos poderiam ser. E não foi outro o destino dessas obras espíritas. Esse bispo então condenou a um auto de fé as 300 obras que haviam chegado, né, para o amigo de Kardec lá em Barcelona. Allan Kardec ficou sabendo daquilo antes, né, do auto de fé, e resolveu consultar a espiritualidade. Até fazendo um parênteses, isso tudo está no livro Obras Póstumas, tá? De Allan Kardec. Uma obra infelizmente muito pouco estudada, mas muito importante. E era um trecho que ele é semelhante a um diário de Kardec. É muito interessante esse trecho, né? Não sei quem teve, né, oportunidade de lê-lo, mas vale a pena. É um conjunto de textos em que Kardec vai descrevendo, resumidamente, a sequência dos seus trabalhos, né, da codificação. Muito interessante. E num desses trechos ele vai comentar sobre o auto de fé. Mas quando ele pergunta ao Espírito da Verdade sobre o que ele deveria fazer, né, se ele deveria recorrer, né, usar meios judiciais, o Espírito da Verdade dá uma recomendação a ele interessante. Fala assim: não, Kardec, deixa para lá, né? Deixa correr. Aí Allan Kardec até pergunta: eu devo escrever um artigo sobre isso para a revista? Aí o Espírito da Verdade: não, calma, espera o auto de fé, né? Então chega o dia do auto de fé de Barcelona e esses livros são queimados em praça pública. Mas como o próprio Espírito da Verdade já havia anunciado na resposta, um trecho que eu não comentei aqui, queimar os livros espíritas, ao contrário de fazer um mal para a doutrina espírita, fariam bem, né? O pessoal está lembrando da passagem aí, ó. Fariam bem, porque aquela coisa, né, gente? Proíbe, ó, vocês não podem ler tal livro. Fala isso para as pessoas, né? Todo mundo vai querer saber por que está proibido.
né? E não foi esse o resultado. As pessoas se interessaram, mas o que está acontecendo? Queimaram o livro, que absurdo. Porque na época já era uma coisa estranha. Não tinha mais essa postura, né? Era uma postura já antiga, inadequada, mesmo para aquela época. Então o pessoal foi logo ver. E isso foi importante, né, para a divulgação do espiritismo na Espanha. Mas por que a gente está contando isso, gente? Porque mais, né, as pessoas que combateram, né, que esse bispo, no caso, que condenou as obras, mais do que o papel que estava sendo queimado ali, que do ponto de vista espiritual não era nada, né, o que se queimava, na verdade, naquela época, eram os pilares do materialismo. Eram os pilares das posturas religiosas que não eram mais adequadas às pessoas. Tanto que hoje a gente fala, agora a gente está falando aqui, o bispo de Barcelona. A igreja católica daquela época não é a igreja católica de hoje. Hoje nós vemos uma igreja católica muito mais aberta, muito mais tolerante, completamente diferente, né? A igreja católica daquela época, na Espanha, especificamente, era muito diferente, muito fechada, muito intolerante. Graças a Deus a gente vê como é que as coisas evoluem, né? Não é mais dessa forma. Mas aquelas posturas religiosas radicais que existiam na época, como também as ideias materialistas, né, que negavam a existência de Deus, negavam a religião como um todo, né, negavam a vida após a morte, isso sim estava sendo queimado. Surgia naquele momento, né, vinha à terra, como o próprio Jesus anunciou, o Consolador prometido. E a forma como ele começa, como esse processo, vamos dizer assim, né, da codificação começa, que é muito interessante. Porque ele começa de uma coisa muito simples, né? Como nós já estamos cansados de saber, ele começa naquela inicial brincadeira das mesas girantes. De pessoas que se reuniam no inverno europeu e assistiam mesas que giravam, que batiam, cadeiras, né, que levitavam e que, entre aspas, conversavam com as pessoas. Allan Kardec, antes até de adotar esse pseudônimo, né, esse nome dele, foi convidado a assistir essas sessões. Inicialmente não aceitou. Achou que era uma grande besteira. Assistir mesa que fala, mesa que bate, poderia ser verdade. Mas no segundo momento, né, Allan Kardec estudioso, homem estudioso que era, né, e não acreditava em qualquer coisa, no segundo momento, quando ele foi convidado por uma pessoa em que ele confiava mais, uma pessoa mais séria na opinião dele, ele foi. E quando ele começou a assistir aquelas mesas e cadeiras responderem perguntas, né, ele logo percebeu, não podem ser as mesas e as cadeiras que falam, né? Não podem ser elas. E a partir da sua pesquisa, né, atenta e dedicada, começou a descobrir que na verdade eram pessoas que falavam. Mas pessoas que naquele momento não tinham corpo físico, né? Eram os espíritos, eram os desencarnados. Ou o que se dizia antes, né, eram os mortos. Porque hoje nós nem usamos essa expressão, né? Porque não tem morto. É todo mundo vivo. A partir dessa coisa tão simples, que as pessoas menos sérias usavam para brincadeira, Allan Kardec, né, desenvolvendo esses métodos, né, não apenas de batismo, desenvolvendo, né, chegando até a psicografia, que hoje é tão conhecida, né, por nós, começou então a organizar a codificação, a codificar a doutrina espírita. Livro dos Espíritos, lançando as bases, livro dos médiuns, explicando para as pessoas como pesquisar, porque Allan Kardec, em momento algum, se colocou como dono da verdade, né? Ó, só eu pesquiso espírito, não. Então, quando escreve o livro dos médiuns, organiza o livro dos médiuns, é para que os outros que se interessassem pela pesquisa espírita tivessem uma base para começar. E até hoje o livro dos médiuns, né, é, vamos dizer assim, a obra mais completa sobre o assunto, mesmo para quem não acredita. Né? A pessoa pode não acreditar na mediunidade, mas qual é a obra mais completa sobre o assunto? É o livro dos médiuns. Depois organiza, né, o coração da doutrina espírita, que a gente conhece como o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Em que Allan Kardec vai explicar a mensagem de Jesus segundo as ideias espíritas, reviver o cristianismo, né? Depois, um ano depois só, a obra O Céu e o Inferno, que o ano passado, não, já passou, o ano retrasado, 2015, comemorou 150 anos da sua publicação, né? Foi muito comemorada, muito lembrado, que é importantíssimo. E em 68, né, a última obra, 1868, a última obra da codificação, que ano que vem completa 150 anos de publicação. Também vai ter muita festa, tem que ter, né? Que é a obra A Gênese.
E por que nós chegamos, pelo menos para a nossa conversa de hoje, até a obra Gênesis? Porque essa última obra, gente, ela é publicada pouco mais de um ano antes de Allan Kardec desencarnar. Ou seja, nessa obra Gênesis, a gente vai ter o Allan Kardec mais maduro. O Allan Kardec no seu estágio de maior conhecimento de espiritismo. Né? Vocês vão concordar comigo. 12, 13 anos após o início da sua pesquisa. E no primeiro capítulo dessa obra, né, que é o capítulo mais importante para a nossa conversa de hoje, e eu recomendo a todos que ao chegar em casa, né, ou quando puderem, releiam esse capítulo, o primeiro capítulo, se chama Do Caráter da Revelação Espírita. Allan Kardec vai responder para a gente a pergunta que é o título da nossa conversa: o que é o Espiritismo? Ele vai responder ali, entre falar de várias outras coisas também importantíssimas para a gente entender o Espiritismo, mas vai falar o que é o Espiritismo, como ele, Allan Kardec, entende o Espiritismo. E ele vai falar para nós o seguinte: olha, o Espiritismo, em primeiro lugar, é uma revelação. E o que é uma revelação? Aí ele vai, né, partir das religiões tradicionais, né? Como, por exemplo, os 10 mandamentos, a religião dos judeus é uma revelação. Como, por exemplo, o cristianismo como um todo é uma revelação, né? O próprio Cristo vem e nos instrui. Como qualquer outra religião. O islamismo mesmo, né? Em que Maomé vai dizer que o anjo Gabriel vem ditar a ele a mensagem, né, do Corão. E várias outras religiões tradicionais que a gente vai observar no Ocidente e no Oriente. O Espiritismo também seria uma revelação. Mas uma revelação que teria 2 aspectos. O primeiro deles é o seguinte: seria uma revelação divina. Por que seria uma revelação divina? Porque se não houvesse iniciativa da espiritualidade, nós encarnados não poderíamos entender certas coisas. Por exemplo, como que nós encarnados poderíamos aprender sobre o plano espiritual sem que o desencarnado viesse nos contar? Nós, enquanto encarnados, não nos lembramos perfeitamente, né? Nós estávamos lá, claro, sabemos disso, mas nós não nos lembramos. Então, de um primeiro ponto de vista, a doutrina espírita é uma revelação divina, porque é uma revelação da espiritualidade, né? Ela vem de cima, como a gente costuma dizer. Se não fossem os desencarnados falando, nós, enquanto encarnados, não poderíamos descobrir várias coisas. Mas ela tem um segundo aspecto também, que Allan Kardec vai chamar de científico, mas que a gente pode entender como um aspecto humano. Ou seja, a doutrina espírita não vem totalmente pronta dos espíritos. Nós, encarnados, também temos que contribuir para o seu avanço. Olha que coisa interessante. Nós, né, como o próprio Kardec fez, ele encarnado, recebia as mensagens, mas ele simplesmente recebia e colocava nas obras? Não. Analisava, perguntava, questionava, lia outras coisas, discordava, perguntava de novo, recebia mensagens de vários médiuns, né, como ele vai explicar para a gente o método que ele usou. Ou seja, a doutrina espírita é uma revelação divina? Sim. Mas é também uma revelação humana, porque deve partir de nós a sua organização. Olha que coisa interessante. Mas dentro desse aspecto divino e humano, a gente pode dividir a doutrina espírita, entender a doutrina espírita como outros 3 aspectos, que são os aspectos mais famosos, né? Quando eu falar aqui, a maior parte vai se lembrar. O tríplice aspecto da doutrina espírita, né? Qual é esse? Tem 3 aspectos, né? O aspecto científico, o aspecto filosófico e o aspecto religioso. A gente não escuta muito isso? Pois é, a gente vai ver de onde que vem isso. E o nosso objetivo hoje na nossa conversa é tentar entender um pouquinho mais, ou pelo menos relembrar, o que são esses 3 aspectos. O que é a nossa doutrina espírita? O que é o espiritismo? Vamos começar talvez pelo aparentemente mais complicado deles, que é o aspecto científico. Porque muitas vezes quando a gente vai falar disso, alguém vira assim: ah, mas eu não estudei, eu não tenho universidade, como é que eu vou entender o aspecto científico? Será que eu consigo entender? Claro que consegue entender. Claro que consegue entender. Nós não precisamos ser pesquisadores para entender o aspecto científico da doutrina.
Eu tenho que ser pesquisador para trabalhar cientificamente, na doutrina ou fora dela, claro. Mas para entender, eu não tenho que ser um doutor, né, um gênio, de forma alguma, nós conseguimos entender. Por exemplo, entendendo o que é o método científico, o método experimental que Allan Kardec usou. Sabe o que é isso? Por exemplo, vocês estão dirigindo um carro, nós estamos dirigindo um carro. A gente está na estrada, e esse carro de repente começa a dar uns barulhos estranhos e para. O carro parou. Aí você encosta ali e você naturalmente quer saber por que o carro parou. A gente faz essa pergunta. E aí você começa a fazer o quê? Formular hipóteses, ou seja, ideias possíveis que podem ter sido a causa daquilo. O que você pensa inicialmente? Acabou a gasolina. Aí o que você faz? Você olha para o ponteiro da gasolina. Olha só. Isso é método científico. Só que é no senso comum, né? Estou dando só um exemplo. Aí você olha para o ponteiro. Aí você olha para o ponteiro e percebe que não acabou a gasolina. Está lá no meio lá. Então a sua hipótese estava errada. Então o que você vai fazer? Vai pesquisar outra coisa. Né? Se for o meu caso, por exemplo, eu não vou fazer mais nada, né? Eu vou ligar para o guincho, para o seguro, né? Porque eu não sei mais nada além de olhar isso. Mas se alguém tem um conhecimento a mais do carro, ele vai sair, o que ele vai fazer? Vai levantar a tampa lá do motor. Aí ele vai começar a olhar uma série de coisas. Ele pensa, é isso. Aí ele vai, olha, não é. Tá. Outra hipótese, é isso. Ele vai, olha, não é. O que é a ciência, gente? É isso. É isso. Diante de um problema, um grupo de pessoas ou uma pessoa pensa, por que isso acontece? E formula uma hipótese, uma ideia. Vai lá e testa aquela ideia. Deu certo? Ah, então pode ser que seja isso mesmo. Deu errado? Então não é isso. Isso é ciência. Isso Allan Kardec fez. Allan Kardec não inventou a reunião mediúnica. Como nós comentamos, quando ele chegou para pesquisar as mesas girantes, ele já encontrou pessoas que perguntavam para as mesas. Ele já encontrou pessoas que faziam perguntas ali, que anotavam respostas. Ele viu isso. Ou seja, aquelas pessoas já estavam conversando com os desencarnados. Allan Kardec chegou e viu que as pessoas tinham vários costumes. Se vocês forem observar lá no Livro dos Médiuns, na primeira parte do Livro dos Médiuns, Allan Kardec comenta algumas das teorias que já existiam e que ele foi vendo que não tinha sentido. Por exemplo, olha uma interessante que tinha no seguinte, eles achavam que, está lá no Livro dos Médiuns, que para você fazer uma reunião mediúnica, você tinha que intercalar um homem e uma mulher em torno da mesa. Eles achavam isso. Allan Kardec chegou e viu as pessoas fazendo isso. Aí ele pensou, será que isso é verdade? O que ele fez? Testou. Tirou isso, fez uma só com homem, uma com homem com mulher alternando, fez de tudo quanto é. E viu o quê? Não dava diferença. Outra coisa que Allan Kardec viu que as pessoas diziam, quem senta na mesa, né, na reunião de mediúnico, tem que encostar as pontas dos dedos uns nos outros. Então o dedão de um, né, e as mãos iam se encostando. Allan Kardec viu isso e pensou, será que é isso mesmo? Testou sem fazer isso. O que ele percebeu? Não precisava encostar a ponta dos dedos. Olha que coisa interessante. Estou dando alguns exemplos simples, né, do que Allan Kardec foi fazendo. Por exemplo, ele ia conversando com os espíritos. Ele fazia perguntas, né? Ele não era médium, psicógrafo, né? Não recebia essas respostas. Tinha os médicos que trabalhavam com ele, os médicos psicografavam as respostas. O que ele fazia? Comparava as respostas. Opa, 10 médios, 10 espíritos falaram tal coisa. Esse aqui falou diferente. Vamos analisar. Isso é ciência. Isso Allan Kardec fez, isso a gente pode fazer. A gente pode entender. Fazer, aí depende daquele que escolhe esse caminho, né? Não é um caminho simples. Agora Allan Kardec desencarnou. E a ciência espírita acabou aí? Não. Muitos continuaram a pesquisar várias coisas. Isso é importantíssimo. Né? Leon Denis pesquisou muito, né? Tem as obras dele que são fantásticas. Muitas pesquisas na área mediúnica e outras coisas também muito interessantes. Tem um inglês chamado William Crookes, que ele pesquisou os fenômenos de materialização, que era o quê? Desencarnados que apareciam, né, na frente de um grupo e o grupo podia vê-los, né? Em algumas situações até tocar. O William Crookes pesquisou isso, né? A famosa médium Florence Cook, né? O espírito Kate King, né? Alguns já devem ter ouvido falar dessa história aí. E muitos continuaram a pesquisar. E isso não acabou, é bem interessante. A gente vê hoje em dia como que isso acontece. Às vezes são até pesquisas fora do espiritismo, mas que pesquisam o espiritismo. Por exemplo, na nossa própria Universidade Federal, lá de Juiz de Fora, nós temos um grupo que estuda espiritualidade. Nós temos grupos da USP, na Universidade Federal do Paraná,
que, por exemplo, esses dois últimos, da USP e da Universidade Federal do Paraná, pesquisaram e pesquisam as cartas psicografadas por Chico Xavier. Tem um caso interessante, que tem um livro do Chico que se chama Somos Seis, né, que são casos de 6 desencarnados que escreveram cartas para suas famílias. E aí esse grupo da USP e da Universidade Federal do Paraná está estudando um grupo dessas cartas, que é de um espírito chamado Jair Presente. É o nome desse espírito. Está nesse livro, Somos Seis. É um livro antigo, né? Psicografado pelo Chico. Vale a pena ler. São casos fantásticos, assim. O que eles estavam observando? Eles pegaram, ainda estão analisando isso, né? As cartas desse espírito e foram conferir as informações que ele ia passando. Porque esse Jair Presente, ele dava muita informação de gente que tinha morrido, que ele encontrava no plano espiritual, parentes e tal. Coisas que o Chico jamais poderia inventar, né? Eu digo para aqueles que falam que o Chico inventa, né? Tem as pessoas que pensam assim. Bem, não tinha como ele inventar aquilo. E sabe a conclusão que os pesquisadores chegaram até agora? Eles não comprovaram a imortalidade da alma, eles não vão dizer isso. Mas eles chegaram à conclusão seguinte: não pode ter sido invenção de ninguém. Já é uma coisa boa, né? Vão ter que encontrar uma explicação para isso aí. Não foi invenção desse tal de Chico Xavier, né? Foi realmente uma mensagem mediúnica. Olha que coisa interessante. A gente vê como é que essa questão científica, ela é importante. Às vezes está um pouco distante de nós, às vezes, né? Mas ela tem uma contribuição muito importante para a humanidade. Mas vamos andar um pouquinho, vamos para outros aspectos, né? Os 3 aspectos, relembra, né? Científico, nós já comentamos um pouco dele. Filosófico, nós vamos falar agora. E por último, nós vamos falar do religioso. O que seria o aspecto filosófico da doutrina? Tá aí mais uma coisa que as pessoas podem pensar: ah, filosofia? Eu não sei nem o que é isso. Eu não estudei isso, né? Eu não tenho curso disso, eu não fiz aquilo. Não posso entender o que é filosofia. Errado. Claro que a gente pode entender. Ah, mas eu não conheço Platão, eu não conheço... Claro, a não ser aqueles que se voltam a esse estudo, nós leigos, né? Não temos obrigação de conhecer os filósofos, né? Mas nós sabemos muito bem o que é filosofia. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Filosofia, gente, em termos bem simples, sabe o que é? É a forma como a gente enxerga a vida. Por exemplo, nós poderíamos ter ficado em casa agora, mas nós resolvemos sair e vir para cá, para Secal. Por quê? Porque na nossa cabeça tem um sentido vir aqui. Serve para alguma coisa vir aqui. Concorda? Porque senão não tinha vindo. Está na minha filosofia de vida, está na minha forma de enxergar a vida, de pensar a vida, né? Colocar um momento do meu dia, da minha semana, para vir ao centro espírita. Por quê? Porque nós, espíritas, entendemos a importância da reflexão, do pensar na mensagem de Jesus. Entendemos que nós temos dificuldades íntimas, e que quando a gente vem no centro, ou quando a gente se dispõe a estudar o Espiritismo na nossa casa, no grupo de estudo, a gente está se dispondo a se melhorar, a ser o quê? Mais feliz. Concorda? Se a minha filosofia fosse assim: não tem nada desse negócio de religião, tudo mentira, eu ia sair da minha casa e vir para Secal. Não, é. Porque minha filosofia de vida seria diferente. E aí, para a gente entender um exemplo interessante, se a gente pegar todas as filosofias do mundo, da história da humanidade, né? Nós falamos do Platão, do Sócrates aqui lá um tempo atrás, né? Muito tempo, até alguns antes deles, até os dias de hoje. A gente pode dividir as filosofias em 2 grandes grupos. O primeiro deles é o grupo das filosofias materialistas. O Espiritismo não está nessas. O que são as filosofias materialistas, né? Nós sabemos. O que é o modo de pensar a vida materialista? O que é ser materialista? Ser materialista é achar que só existem essas coisas que a gente enxerga aqui. Nada que eu não estou vendo existe. Ou seja, para o materialista, não há Deus, não há espírito, não há vida após a morte. Não há religião. Por quê? O materialista só pensa nas coisas materiais, né? O próprio nome já diz. Ou seja, para o materialista, nós somos o corpo. Eu não sou espírito, eu sou o corpo. Quando o corpo morrer, acabou. Não é verdade?
Existem as filosofias materialistas. E eu digo uma coisa para vocês: elas são a minoria na história da humanidade. A maior parte absoluta dos filósofos são espiritualistas, que é a outra corrente. Mas nós vamos chegar nela. Vamos pensar um pouquinho, que às vezes é interessante a gente se colocar, se imaginar com uma opinião diferente. É interessante a gente raciocinar. Imagina a gente ser materialista. Como que o materialista lida com as dificuldades da vida? Por exemplo, eu sou materialista. Para mim, só existe uma vida, que é essa que eu estou aqui. Se vier um problema financeiro para mim, eu só tenho essa vida aqui, hein? Eu vou ser pobre. Eu sou pobre. Eu não sou tão rico quanto eu queria ser. O que acontece comigo? Eu entro em desespero. Porque eu só tenho essa vida aqui, só tenho isso aqui. Se nisso aqui não está dando certo, o que eu vou fazer? E olha que eu peguei o problema mais simples. Se vem um problema de saúde, nosso ou do familiar, e eu percebo que eu estou com grande chance de desencarnar. No caso, o materialista não tem de desencarnar, tem chance de morrer. Ou aquele que eu amo está perto de morrer. Porque uma coisa é fato, se não está perto de morrer, uma hora vai estar. Que todos nós, né? Isso aí é um ponto que o materialista e o espiritualista concordam. O corpo vai morrer, né? Nós concordamos. Se eu sou materialista, como que eu lido com isso? Eu às vezes fico imaginando, porque eu não sou, né? Eu não consigo entender. Como que alguém pode ser materialista e viver tranquilo, sabendo que aquele que ele ama vai morrer, e mais, nunca mais você vai ver. Olha que coisa terrível. Nunca mais, velho. Você ama aquela pessoa? Ama. Eu amo muito. Ela vai morrer. Nunca mais eu vou ver. Dá para viver assim, gente? Eu não consigo. A gente respeita quem pensa assim, mas eu não consigo. Não sei vocês. Mas vamos para o outro lado. Vamos falar das filosofias espiritualistas, que inclui o espiritismo, tá? Porque tem uma diferença. Espiritualismo é uma coisa, espiritismo é outra, né? Allan Kardec mesmo vai dedicar umas boas páginas explicando isso lá na introdução do Livro dos Espíritos. Ele começa falando disso. Uma das primeiras coisas que ele vai falar. De diferença entre espiritualismo e espiritismo. O que é espiritualismo em poucas palavras? Espiritualismo é a crença oposta ao materialismo. Ou seja, não existe apenas só o que eu vejo aqui. Há uma realidade superior. Há uma realidade espiritual. Quem são os espiritualistas? Os católicos são espiritualistas? São. Os evangélicos são espiritualistas? São. Os umbandistas são espiritualistas? São. Os budistas? São. Os muçulmanos? São. Todas as religiões do mundo são. Porque todas elas, apesar de discordarem do que, quanto ao que acontece após a morte física, acreditam que o espírito é imortal. Uns vão dizer que vai para o inferno para sempre, vai para o céu para frente, para sempre. Outros vão dizer que vai ficar dormindo. Outras vão dizer, como o espiritismo, que vai continuar vivendo. Né? Uma vida um pouco diferente, mas vai continuar vivendo. Vai viver a verdadeira vida. Ou seja, o espiritismo é um tipo de espiritualismo. Por exemplo, nem todo espiritualismo acredita na reencarnação ou na mediunidade. O espírito acredita. Muitas religiões vão dizer assim: ah, não existe mediunidade. Muitas religiões vão dizer: não existe reencarnação. São espiritualistas? São. Mas não são espíritas. O espiritismo, além da crença, os princípios básicos, até ali escrito no cartaz ali, ó. Além da crença em Deus, né, na imortalidade da alma, vai dizer também para nós que há possibilidade de conversa entre mortos e vivos, né, entre desencarnados e encarnados. Há a reencarnação, ou seja, várias vidas físicas, e há até mesmo a vida em todos os planetas, em todo o universo. Olha que coisa interessante. Então, o que a gente chama de pluralidade dos mundos habitados. O espiritismo ainda vai além. E aí que está agora, vamos ver a diferença, né? Nós falamos do ponto de vista do lidar com a vida para o materialista. E para o espiritualista, ou mais, e para o espírita? Se vem a dificuldade financeira, eu vou ficar feliz? Não. Nós somos imperfeitos, né? Qualquer dificuldade que vem, a gente fica abalado. Isso é normal. Mas a gente vai se desesperar? Não, pelo menos não deveria. A gente vai querer passar por cima do outro
para conseguir um emprego, ou dinheiro, ou a promoção que eu queria ter na minha empresa, no meu trabalho? Não vou fazer isso. Pelo menos não deveria. Eu vou, por exemplo, se eu tiver uma situação de política, ou de dono de empresa, ou de funcionário, eu vou desviar dinheiro, eu vou roubar da população, vou roubar do meu patrão, vou roubar dos meus parentes, né, que a gente vê isso por aí. Não. Ou pelo menos não deveria, porque eu vou pensar o seguinte: mais importante que o dinheiro, que também é importante, né? Mais importante que a matéria, que também é importante, são os bens espirituais. Olha que coisa interessante. O dinheiro vai satisfazer algumas necessidades minhas? Vai. Mas ele por si só não pode me fazer feliz. O dinheiro é matéria. O dinheiro ele é inerte. Eu posso usar o dinheiro tanto para o bem quanto para o mal. O dinheiro não tem culpa de nada. Olha que coisa interessante. Que muitas vezes a gente diz assim: a culpa é do dinheiro. Não. O dinheiro é só um símbolo. A culpa é nossa, né? Que não sabemos lidar. Mas diante de um convite, de uma visão espiritualista, né, a gente pode lidar de forma diferente. Por exemplo, né, o outro exemplo que nós demos foi a questão do problema de saúde. Vamos supor que eu, espiritualista, o espírita no caso, estou com um problema de saúde grave. Ou eu vejo algum parente meu com um problema de saúde grave. E ele pode desencarnar, e eu também. O que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou procurar o médico, é claro, né? Eu vou no médico. Eu vou procurar o tratamento espiritual no centro espírita. Vou. O passe, né? Água fluidificada, com tratamento espiritual diferente. Vou fazer. Vou no médico também. Mas eu tenho a certeza, eu como espírita, que aquela dificuldade de saúde, ela vem para o meu crescimento pessoal. Seja se a causa dela está nessa vida ou na anterior, isso nem é o mais importante. Mas se vem uma dificuldade para mim, ela não vem para me punir, ou ela não vem para acabar com a minha vida, porque a minha vida é infinita, vamos dizer assim, né? Nós somos imortais. A dificuldade vem, eu vou lidar com ela. Enquanto eu não resolvo, eu fico resignado. O que é ser resignado? É ser passivo? Não, pelo contrário. Eu suporto, eu entendo aquela dificuldade, cresço com ela e prossigo a minha vida. Ah, mas você vai morrer com isso. O corpo pode até morrer. Se for necessário para a minha experiência encarnatória. Pode ser que seja necessário desencarnar para uma doença grave na minha vida. Pode ser que seja necessário para mim. Não para todos, mas talvez para mim. Seja uma necessidade espiritual minha. Naquela vida, ter uma doença, ter uma dificuldade familiar ou uma dificuldade financeira para o meu crescimento. Vou me esforçar. Ah, estou desempregado. Vou procurar emprego. Mas enquanto eu não acho, eu acredito que a espiritualidade está comigo. Que amanhã será um novo dia. E que se eu não conseguir amanhã, eu vou continuar tentando, mas enquanto isso eu vou entender que aquilo é uma experiência importante para o meu crescimento espiritual. É um texto muito bonito que tem... Ele inicia as instruções dos Espíritos do capítulo 5 do Evangelho, que é o Bem-aventurado dos Aflitos. É o texto, o bem e o mal sofrer. E que o Espírito vai dizer para nós o seguinte: olha, algumas pessoas acham, quando leem as bem-aventuranças de Jesus, né? E que Jesus fala, bem-aventurados os que sofrem, né? Nós conhecemos, que basta sofrer para você aprender, né? Isso é o Espírito falando lá no Evangelho. Mas na verdade não é nada disso. A gente aprende quando sabe sofrer. Olha que filosofia de vida diferente. É Espírito. A gente aprende com sofrimento quando sabe sofrer, quando sofre bem. O que é sofrer bem? É buscar o sofrimento? De forma alguma. Mas é não se revoltar. É fazer tudo o que nós estávamos comentando aqui. Lidar com o sofrimento como se fosse uma prova, um teste importante para o nosso crescimento. Olha só que interessante. Tem um caso muito interessante, antes da gente ir para o último aspecto. Está no livro Estante da Vida, do Irmão X, pelo Chico Xavier. É uma história de Bezerra de Menezes, que inclusive no filme Bezerra de Menezes, no filme que tem um filme espírita, não sei se alguém assistiu aqui, deve ter o quê? Mais de 5 anos aí que saiu, uns 8 anos, né? Deve ser por aí. Essa cena está no filme. Quem viu o filme, quando eu começar a contar, vai se lembrar dela. Essa cena é a seguinte, desse livro lá, Estante da Vida, do Irmão X, Chico Xavier. O Bezerra de Menezes, ele estava numa reunião pública espírita, só que não é igual aqui não, um pouco diferente, porque não era palestra. Ele ficava sentado numa mesa e as pessoas faziam perguntas,
e ele respondendo perguntas, era mais ou menos assim. E no final desse trabalho dele lá no centro espírita dele, um amigo dele que estava presente levantou e falou o seguinte para ele: Bezerra de Menezes, amigo do Bezerra: Bezerra, nós somos amigos aí de longa data, mas eu queria falar uma coisa para você. Eu e meus companheiros, nós desmascaramos o espiritismo. Nós descobrimos que tudo isso aí que vocês estão falando é mentira. Não tem nada de vida após a morte, tudo de mediunidade, não tem nada dessas coisas não. Tudo mentira. Descobrimos já, Bezerra. E eu queria convidar você para um debate. Aí o Bezerra olhou aquela situação, né? Apelou para a espiritualidade, né? Que situação difícil, né? Fez uma oração e levantou para responder. E ele falou o seguinte para o amigo dele. Não sei se alguém já se lembra. Ele falou o seguinte para o amigo dele: aceito sim o seu debate, mas com uma condição: que você leve para esse debate alguma mãe que teve o seu filho desencarnado na infância, que tenha encontrado consolo no materialismo, ou algum pai que conheça, que tenha o seu filho às vezes na prisão, que tenha encontrado consolo no materialismo, ou algum doente que hoje não ande mais ou não enxergue mais, que tenha encontrado no materialismo alguma explicação, algum consolo, alguma alegria para a vida dele. Aqueles que não andam, que não escutam, que sentem dores. E ele vai, o Bezerra continua dando vários exemplos. Ele fala o seguinte para o amigo dele, termina: se você conseguir, meu amigo, encontrar alguma pessoa que encontrou a alegria, a solução das suas angústias no materialismo, eu aceito o seu debate. E o amigo dele pensou, naturalmente não encontrou ninguém. Abaixou a sua cabeça e a reunião se encerrou, né? Bezerra fez a sua oração, agradeceu a presença de todos e a reunião se encerrou. Porque não há consolação, não há uma proposta saudável, vamos dizer assim, alegre, feliz de vida no materialismo, mas no espiritualismo há. Daí a doutrina espírita, né? Ser uma dessas escolas espiritualistas, pelo menos no seu ponto de vista, no seu aspecto filosófico. Mas não adianta nada a gente ter aspecto científico, aspecto filosófico, se esses dois aspectos não nos direcionam para algo mais profundo, para algo superior. E é aí que entra o terceiro e último aspecto, o aspecto religioso. E aí vem uma grande pergunta, né? Que até hoje algumas pessoas discutem, apesar de ser bem clara a resposta: o espiritismo é uma religião? Pense um pouquinho aí. Se a gente fala que tem um aspecto religioso, né? Meio óbvio. Será que é mesmo? Pois é. Perguntaram isso para Allan Kardec. Sabe por quê? Se vocês forem observar nos estudos de vocês, na própria codificação, apesar de para nós espíritas ser lógico que é religião, sim, né? Já respondendo a pergunta, Kardec, ele não vai dizer isso. Ele não vai dizer isso. Quando você pega o livro que é o Espiritismo, que ele é das obras iniciais, Allan Kardec vai definir a doutrina espírita como uma doutrina científica e filosófica de consequências morais. Ele não vai usar a palavra religião. No próprio livro dos Espíritos tem uma das questões é que ele vai dizer assim para nós: o Espiritismo é o maior auxiliar das religiões. Aí você pensa assim, é o mais potente, que ele vai dizer, auxiliar das religiões. Aí você pensa assim, mas ele não vai falar que é Espiritismo, que o Espiritismo é religião? É claro, quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, né? A gente vê ali, está falando de Jesus, está falando da mensagem cristã, é claro que é religião. Mas Allan Kardec não vai falar. Por isso que, nós não sabemos por quê, mas em 68, você lembra que a gente comentou? O ano de publicação da obra Gênese. O último ano de vida física de Kardec, né? Porque em 31 de março de 69 ele ia desencarnar. Em dezembro, olha só, em dezembro de 1868, no último fascículo da Revista Espírita de 68, né? Depois a gente teria apenas mais 4 revistas, né? A de janeiro, fevereiro, março e abril, que Allan Kardec já deixaria pronta, antes de desencarnar, só teria mais 4. Allan Kardec vai responder essa pergunta. Então tem um artigo lá na Revista Espírita, dezembro de 68, depois vocês leem o completo, que é muito legal.
que tem esse título: o Espiritismo é uma religião? Allan Kardec finalmente vai dizer. E sabe o que ele vai dizer? Ele vai deixar a gente, no início ele vai deixar a gente meio bravo. Ele vai falar o seguinte: sim e não. Olha só. É e não é. Ah, mas como assim? Mas claro, a gente vai continuar a ler para descobrir. E o que ele vai falar para nós? Bem, depende do que você entende pela palavra religião. Se você, Kardec falando, não eu, se você entende religião como uma instituição com burocracia, com hierarquia rígida, com dogmas, com sacerdotes, né, com regrinha disso, de ser aquela coisa exagerada, se você entender que isso é religião, então o Espiritismo não é religião. Claro que não é, né? Desse ponto de vista não é. Não é. O Espiritismo não tem isso. Não tem o sacerdote, não tem a monarquia, né? O centro tem a sua diretoria. Essa diretoria é eterna? Pelo menos teoricamente não. Teoricamente não, troca, né? As pessoas que estão na diretoria são admitidas como perfeitas, nunca erram, porque são diretores? Claro que não, é. São pessoas normais, que tem naquele momento, talvez, naquele momento, são as mais capazes para assumir determinadas funções. Daqui a pouco teremos outras, e aquelas que eram diretores não vão ser mais, depois vão ser outra coisa, né? Ou seja, não tem essa coisa no Espiritismo. Não tem essa coisa, essa formalidade, essa institucionalização toda, né? O próprio movimento espírita, não existe ordem, né? Tem os encontros estaduais, regionais, federais, né? Existe alguma ordem? Olha, a FEB mandou, né? Ou a AME mandou fazer. Existe isso no Espiritismo? Não existe isso. Então, desse ponto de vista, o Espiritismo não é religião. Mas Allan Kardec falou que é sim e não. Então tem uma hora que é, né? Quando que vem o sim? Quando que o Espiritismo é religião? Aí, antes de contar o que Allan Kardec diz, vou contar uma história também para vocês, que não é espírita. É de uma vertente do judaísmo. O judaísmo é uma religião da época de Jesus, né? Mas que ainda existe, né? Então tem uma vertente do judaísmo, como uma seita do judaísmo, que ela é da Idade Média, né? Uns 1500 anos depois de Jesus, depois de Cristo, que se chama Hassidismo. É dos judeus, né? Não é nem cristã. Mas é muito interessante esse grupo de judeus, porque eles são mais espiritualizados, então eles têm algumas ideias até parecidas com as ideias espíritas, né? E como é que eles trabalham a religião deles? Além das obras, claro, bíblicas, né, dos hebreus, né, o que a gente chama de Antigo Testamento, eles trabalham muito também com contos, né? Jesus usava parábolas, né? Eles trabalham com contos, com pequenas histórias, semelhantes a algumas que Jesus contou até, para trabalhar a religião deles. Então, uma que é muito interessante, que a história diz o seguinte: havia uma sinagoga numa cidade da Europa. A sinagoga seria mais ou menos a igreja do judeu, o centro espírita do judeu, mais ou menos, tá? Não é a mesma coisa não, diferente. Mas é um local onde os judeus se reúnem para fazer suas celebrações, para estudar, para discutir. Parece até mais com o centro espírita, do que com uma igreja. Mas tudo bem. Então havia uma sinagoga numa cidade da Europa que tinha um rabino, que é esse líder espiritual, né, dos judeus, que era muito respeitado. Era o líder ali dessa sinagoga. E esse rabino, todo ano, quando tinha uma festa que tem no segundo semestre para os judeus, que é a festa do Grande Perdão, o Yom Kippur, né, que é uma festa em que os judeus, tipo o Ano Novo nosso, em que eles se analisam e prometem uma melhora íntima para o futuro. Então, toda a festa de Yom Kippur, esse rabino, em determinado momento, né, à noite, ele sumia. Ele iniciava a celebração, né, os judeus lá cantavam, de repente, no meio da festa, ele desaparecia. E isso foi durante muitos anos. Aí começou a surgir um boato de que, na verdade, aquele rabino, ele era tão evoluído, ele era uma pessoa tão boa, tão próxima a Deus, que ele não sumia não, ele era elevado aos céus. Dizia-se isso. Obviamente, né, gente, muita gente não acreditava. E um grupo de judeus que não acreditava nisso, que achava que era algum golpe que esse rabino dava, contratou um detetive para investigar a vida desse cara. Então, um detetive judeu também foi lá e eles falaram para ele: olha, o rabino tal aqui, ele vai sumir em alguma hora da festa. Você vai seguir, vai ver para onde que ele vai sair, você vai seguir esse rabino e aí depois você vai contar para a gente o que ele faz, que ele faz alguma coisa errada.
vai para céu coisa nenhuma. Tudo bem. Chegou o dia da festa, né? Celebração, cantaram, né? Leram alguns textos e tal. Na hora que olhou, opa, sumiu o cara. Aí o detetive, opa, deu a volta, saiu na sinagoga e viu o rabino sair andando por uma portinha atrás da sinagoga. E o rabino foi andando. Ele andou muito, entrou numa casinha muito simples, de repente saiu com uma roupa diferente. Porque os rabinos, ainda mais em dia de festa, usam umas roupas, né? Não sei se vocês já viram na televisão, porque em Juiz de Fora, em Juiz de Fora e Matias, nem tem muito, né? Não tem judeu, a gente não vê muito isso aqui. Roupas tipo, muito estranhas, assim, né? Pra gente, né? Diferente, chama atenção. E ele entrou numa barraquinha e saiu com uma roupa simples, né? Até soltei aqui. Uma roupa de camponês. E aí o detetive viu aquilo e achou estranho e continuou seguindo. Aí o rabino agora com uma outra roupa andou e chegou numa casa muito simples, um barraco mesmo. Entrou naquele barraco e tal. O detetive ficou na janelinha, achou um buraquinho, ficou enxergando tudo que acontecia lá dentro. E o que ele viu? Ele estava procurando uma coisa errada, né? Mas o que ele viu? Ele viu que o rabino entrou na casa, né? E naquela casa morava uma senhora muito idosa, pobre. E o detetive verificou que tinha um crucifixo na parede, ou seja, ele viu que a senhora era cristã. O que é um absurdo. Porque um judeu naquela época, e os judeus eram muito perseguidos pelos cristãos, né? Não era o contrário, não. Não era o judeu que perseguiu o cristão, não era os cristãos que perseguiam o judeu. Né? Até hoje. O judeu achou um absurdo, mas como que ele ajuda uma cristã? Mas continuou olhando. E o que ele via? Que o rabino alimentou aquela senhora, muito pobre, muito doente, deu banho naquela senhora, fez oração com aquela senhora, acariciava aquela senhora, cuidava dela, ela sorria, ela ficava feliz, né? E isso durante um pouco mais de 1 hora, porque ele tinha que voltar para a festa lá, né? E o detetive, vendo aquilo, foi se sensibilizando. Ele foi ficando ele que chegou ali com grande preconceito, né? Foi vendo que aquilo era bom, aquilo não era ruim. Aquela senhora não tinha ninguém, talvez. Ele não conhecia, não sabia a história. Aquela senhora não tinha ninguém, estava ali, talvez perto da desencarnação, já muito idosa. E ele, o rabino ali, gastando o seu tempo, que ele poderia estar lá na festa, no ritual, por que ele não estava lá? Né? Ajudando aquela senhora. Tudo bem, o detetive ficou lá, se sensibilizou com aquilo, deu um tempinho, passou um pouco mais de 1 hora, o rabino saiu, andou aquilo tudo de novo, e o detetive atrás. Chegou naquela casinha, botou a sua roupa de novo, tipo uma batina de padre, uma coisa mais chique ainda. Botou aquela roupa toda e voltou para a festa. Chegou lá, a celebração estava em alguma parte lá, né? Ele chegou, apareceu, opa, voltou o rabino, terminou a celebração, encerrou, acabou o culto. Ótimo. No final, o que aconteceu? Cercaram o detetive. Agora nós vamos descobrir, né? Já cercaram o indivíduo ali. E aí? O rabino vai para o céu? Não, porque ele falava que ia para o céu, né? Eles falavam, o rabino não falava nada. Qual que foi a resposta do detetive? Vai. Né? Vai para o céu. E acabou aí. Porque o raciocínio tem isso. É tipo parábola de Jesus mesmo. Você conta a história e não tem pergunta não. Acabou, acabou. Cada um entende do seu jeito, né? Mas eu acho que nós entendemos aqui do mesmo jeito. Que é exatamente o jeito que Kardec vai descrever a doutrina espírita como religião. Sabe quando que a doutrina espírita é uma religião? É quando a gente se comporta igual esse rabino, que nem é espírita, né? Bem antes do espiritismo. Se nós entendemos religião como uma reunião de pessoas que, né, com um pensamento comum, com uma ideia comum, se juntam em determinados momentos para pensar em Deus, para pensar no bem, para priorizar a prática do bem, para divulgar a prática da caridade. Se você entender, se nós entendemos religião como isso, então sim, então o espiritismo é religião. Olha que interessante. É sim e não. Depende de como a gente entende religião. E para o espiritismo é muito claro, né? Qual que é a nossa grande bandeira? Fora da caridade não há salvação. A gente fala muito nisso, né? A nossa religião é a religião da caridade, não é a religião do ritual. Mais importante, o judaísmo é uma religião de rituais, mas para aquele rabino, mais importante do que o ritual da festa, que tem a sua importância para o judeu. Não estamos falando que não tem importância. Nós que não temos rituais, mas
Alguns vão dizer que o que nós estamos fazendo aqui também é uma espécie de ritual, mas cada um tem a sua opinião. Mas mais importante do que aquele ritual para o judeu, para aquele rabino, era a prática do bem. Nós não sabemos por que ele fazia aquilo. Mas para ele, o que é claro, mais importante que estar ali, cantando, fazendo coisas rituais, era fazer o que, vamos dizer assim, né, para ele não Jesus, mas que os judeus não reconhecem Jesus como o Salvador, como o Messias, né? Mas para ele a recomendação divina é a prática do bem ao próximo. E essa é a recomendação da doutrina espírita. Daí os três aspectos se unem, né? O científico, o filosófico e o religioso. E aí eu trouxe até aqui para a gente ler, só um trechinho, o livro Consolador, muito interessante. O Consolador é um livro de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, tá? E é um livro de perguntas e respostas também, muito, muito gostoso de ler, tipo o livro dos Espíritos, a proposta dele, né? Perguntas e respostas. A diferença é que só um Espírito responde aqui, que é o Emmanuel, né? Mas por que eu trouxe esse livro? Porque tem uma pergunta na introdução dele, né? Nem no escopo das perguntas dele, não, que vai servir de conclusão para a nossa conversa aqui. Vai servir da nossa conclusão. Olha a pergunta que é feita ao Emmanuel. E é uma bomba, ainda bem que fizeram para ele. Apresentando o Espiritismo na sua feição de consolador prometido pelo Cristo, três aspectos diferentes: científico, filosófico, religioso. Qual desses aspectos é o maior? Pegou pesado, né? Bem, nós vimos aqui, e aqui ele reafirma que nós estudamos. O Espiritismo tem três aspectos: científico, filosófico e religioso. Qual dos três é o maior? Será que tem um que é maior? Né? Pode ter sido perguntado assim. E o que o Emmanuel vai dizer para nós? É muito esclarecedor isso, eu peço a atenção de vocês. Podemos tomar o Espiritismo simbolizado desse modo, como um triângulo de forças espirituais. Triângulo. A ciência e a filosofia, dois aspectos, né? Vinculam à Terra essa figura simbólica. Ou seja, se eu ponho um triângulo assim, as pontas do pé, né, os vértices do chão, né, são a ciência e a filosofia. Vinculam à Terra essa figura simbólica. Porém, a religião é o ângulo divino que a liga ao céu. Olha que bonito isso. Ele continua falando para nós. No seu aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo nobre de investigações humanas. São importantes. Como outros movimentos coletivos de natureza intelectual, que visam o aperfeiçoamento da humanidade. Por exemplo, né? A doutrina espírita, sem um desses três aspectos, ela não é a doutrina espírita. Olha que interessante. Por exemplo, o que adianta uma religião sem filosofia? É uma religião sem questionamento. É uma religião de dogmas, em que eu apresento conceitos. Eu não posso filosofar, eu não posso pensar sobre eles, eu não posso questionar, porque eu tenho que acreditar naquilo. Olha só, imagina se a doutrina espírita fosse assim. Não seria a doutrina espírita. Uma religião sem ciência, sem um aspecto científico, é uma religião que se acha dona da verdade e que acha que o homem não tem papel nenhum na explicação das coisas, só admite a revelação divina. Olha que coisa interessante. Sem o científico e sem o religioso, gente, é o que nós vamos ver agora aqui. Se torna uma ciência, uma filosofia sem coração, sem sentimentos, sem sentido. Olha como é que as três coisas são importantes. Mas vamos continuar no Emmanuel aqui, ó, que ele fala bem melhor do que eu. No aspecto religioso, todavia, repousa a sua grandeza divina, por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva do homem, para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. Ele não responde, mas acha que responde, né? Deixa claro, pelo menos no meu entendimento, o aspecto religioso como esse aspecto fundamental, que nos liga ao céu, ou seja, que nos liga ao sentido maior da vida, que nos liga a Deus. Não adianta nada a pesquisa científica, as belas reflexões filosóficas, aqueles livros grossíssimos, né, que os grandes filósofos escrevem, se essa filosofia e essa ciência não nos direciona para algo mais profundo, para algo maior, que só a religião faz, né?
o que a gente chama às vezes de fé. Ah, isso aí é a fé, né? São coisas que a nossa razão não entende, porque ciência e filosofia são razão, e a nossa razão ainda é muito limitada. Nós, enquanto encarnados, ainda pior ainda, nós às vezes achamos que entendemos tudo, mesmo quando lemos os livros espíritas, mas nem conhecendo o espiritismo nós conhecemos tudo, porque a própria doutrina espírita não é completa. Kardec nos diz isso, ela é progressiva, as bases já são estabelecidas, mas nós temos muito, mas muito para aprender. Não sabemos absolutamente nada. E se a gente não sabe nada, o que resta para nós? Como lidar com essa vida de dificuldades e desafios? Com a fé. Então, apesar da importância, olha, não podem ser esquecidos o aspecto científico e o aspecto filosófico, a fé, né, ou a religião, é esse aspecto que nos sustenta. Que quando a gente está com um problema, a gente não consegue pensar filosoficamente, não. Quando o bicho está pegando, né, a gente não consegue, vou ler o livro dos médios aqui, que vai resolver meu problema, né? Não resolve. É aí que entra a fé, é aí que entra o aspecto religioso da doutrina. Por isso que esse, talvez, né, para o Emmanuel, seja o mais importante. Então que isso sirva, né, de reflexão para nós, de convite para que a gente continue estudando a doutrina, continue trabalhando internamente nossas dificuldades, né, observando, olhando para dentro da gente mesmo, lembrando que a gente tem, né, a gente deve buscar se melhorar, não para agradar um ou outro, para agradar a Deus, para agradar a Jesus, não. Eles estão muito bem, né? Jesus está muito feliz. Deus é a perfeição máxima, a felicidade máxima. Esse combate a que Jesus nos convida a fazer contra nossas imperfeições é para que a gente seja feliz, gente. Isso tem que ficar claro para nós. Esse combate, o estudo e a questão da prática, da caridade, do bem reflexiva também, é para que a gente seja feliz. Se a doutrina espírita, se a gente não usar esse conhecimento belíssimo que a gente tem, que é a doutrina espírita, que é o Evangelho de Jesus, para ser feliz, é que a gente não entendeu a proposta. Tá bom? Então, uma boa noite para todos nós.